Oi, a minha convidada para o vídeo dessa semana é a nutricionista Vera Salvo. Oi, Verinha, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Verinha que vocês já conhecem, porque a gente já tem vídeos aqui no canal com ela. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre fome. E a Vera trouxe uma coisa que eu nunca tinha imaginado e que fez todo sentido e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é um conceito que explica 9 tipos de fome, né? Verinha, como assim? Que a gente pensa, fome é aquela coisa louca que a gente precisa comer. Mas 9 tipos de fome, como assim, Vera? Sim, esse conceito que a gente vai abordar um pouquinho, ele vem da professora Diane Ozanbase, que é uma pediatra, monja, que já trabalha há mais de 20 anos com programas de Mindful Eating. Acho que fica mais fácil a gente começar justamente por essa, que é a mais conhecida de todos nós, que é a fome do estômago. Então, essa fome do estômago ela é muito caracterizada por algumas sensações físicas que nós temos. Então, aquela sensação de vazio, às vezes até um pouco de dor no estômago, muitas vezes a possibilidade de ouvir o nosso estômago, né, os ruídos hidroaéreos. Então, isso me dá a noção de que está na hora de comer, eu estou com fome, o meu estômago está pedindo o alimento. Essa talvez seja a fome mais conhecida de todos nós. Mas ela é uma, faltam mais 8. A gente poderia, por exemplo, falar da fome dos olhos. Então, quando a gente olha, por exemplo, um prato bem apresentado, que esteja bonito, colorido, para algumas pessoas, o olhar esse prato bonito vai despertar a vontade de comer alguma coisa, da mesma forma que encher os olhos também me satisfaz. A gente tem também, e é bastante interessante, a fome do nariz, a fome do olfato. Nós às vezes nos esquecemos que o paladar ele é composto em grande parte pelo nosso olfato, e para isso basta a gente lembrar quando nós estamos gripados e aí a gente não sente gosto de nada. Não sente o sabor. Por outro lado, algumas crenças nossas, né, de infância, onde os pais muitas vezes vão ensinar a não cheirar o alimento porque é feio. E o que acontece atualmente? A gente negligenciou esse sentido, muito distintamente do que acontece com os animais. Eles não comem um cachorrinho, um gatinho, não vai comer nada antes. E sabe que a criança, antes de que alguém diga para ela que é feio e ela não deve cheirar, ela cheira, né? Sim, porque na verdade ela está dentro de um dos pilares de Mindfulness, que é essa curiosidade de explorar o alimento até de forma lúdica, porque às vezes o que me despertou a fome foi a fome do meu olfato. Então eu senti um aroma que realmente me convidou a comer numa hora do dia que talvez não fosse nem a hora de me alimentar. E se eu não estou atenta, o que vai acontecer? Muitas vezes, e a gente tem muitos produtos industrializados nesse sentido, vão trazer diferentes aromatizantes. E ainda tá lá, né? Aromatizante artificial, e aí cheio de coisa. E aí eu fico, né, inebriada por aquele aroma. Só que quando eu como, existe uma discrepância entre o aroma que eu senti e o sabor na minha boca. É por isso, Vera, que às vezes você come uma coisa que tá linda e tem um cheiro maravilhoso, e você come e fala, nossa, mas não é bom. Exatamente. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu várias vezes. Com certeza. Nossa, tava lindo, tava cheiroso. E aí você come, tipo, tem gosto de esponja, não tem gosto de nada. Acontece. E às vezes, se eu não tô atenta, eu continuo comendo na esperança de encontrar aquele sabor que o meu aroma identificou. Olha que interessante. E muitas vezes ele vai ser frustrado, porque ele só está ali presente por estímulo de uma substância química. E nem sempre eu vou estar alerta no sentido de respeitar o meu corpo para
eu estava buscando uma coisa e na verdade é outra. Não quero mais, eu não vou continuar trazendo para o meu corpo algo que ele não está apreciando. A gente falou da fome dos olhos e a gente falou também da fome do nosso nariz, da fome do nosso olfato. Mas a gente tem a fome da boca também. E aí, para algumas pessoas, a gente até fala da boca nervosa, né? Então, qual é a necessidade que eu tenho de mastigar alguma coisa, de trazer, na verdade, muitas vezes a tensão, né, ou descarregar a minha atenção nessa possibilidade de mastigar. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente tem. Então, assim, será que às vezes eu quero comer um determinado alimento ou o que me faz falta é esse mastigar, é esse movimento da boca? Né? Você já tinha pensado nisso? É muito interessante isso, né? Que mais? Além da fome da boca, a gente tem uma outra fome muito interessante que com certeza passa despercebida para a maioria de vocês, que é a nossa fome do ouvido. Do ouvido? Do ouvido. Como Nós assim? temos uma fome do ouvido que é quando muitas vezes a gente mastiga, a gente come alguma coisa e muitas vezes alguma coisa que está no pacotinho que não é natural e que só o fato de abrir o pacote e depois de você sentir o croque-croque torna, na verdade, impossível comer um só. Não porque o sabor esteja lá muito agradável, mas porque você, ao não estar atenta, ao estar no automático, você coloca na boca, mastiga, ele faz aquele creque. E aí, logo em seguida, o que acontece? Com a ação da saliva, amolece, passou, e aí perde aquela graça, você já não quer faz mais. Aí você tem que ouvir o barulhinho de novo. Que interessante, E aí mastiga e continua, e vai mais, porque é muito rapidamente. Por isso que quando vê, acabou o pacotinho de salgadinho, né? Rapidinho. E numa situação, por exemplo, né, neste contexto nosso muito ansiogênico, é natural que a gente tenha essa boca nervosa e que a gente fique neste barulho. Até porque, muitas vezes, nós já estamos em ambientes que tem uma poluição sonora grande. Então, a gente não percebe, mas à medida que a gente descobre que existem tantas fomes, a gente pode explorar isso e perceber como nós funcionamos. Então, a fome do ouvido, muitas vezes, é a única coisa que faz a gente comer. Não existe outra fome presente. Outra coisa que a gente pode ter como fome é a nossa fome do coração. É o comfort food. Então, o que eu estou buscando em termos de sensação emocional que eu vou concretizar no alimento. E aí as memórias afetivas, elas estão muito presentes. E essa fome pega a gente, né? Sim, porque às vezes assim, o nosso corpo, ele aprende, o nosso cérebro aprende muito rápido. Então, uma vez eu estava lá chateada com alguma coisa, e aí eu comi, normalmente alguma coisa que tenha mais açúcar, que tenha mais gordura, que vai atuar naquela parte do cérebro também responsável por recompensa. Eu comi e me trouxe uma sensação. Outra coisa que a gente não faz é perceber quando a gente come um alimento, qual é a sensação que ele me traz. Eu me sinto feliz, eu me sinto, por exemplo, acolhida, eu me sinto, por exemplo, anestesiada quando eu como alguma coisa. E aí, ao ter essa sensação, eu gravo essa memória. Quando eu me sinto triste, chateada, entediada, automaticamente eu já busco, sem que eu faça muito esforço, mas uma reação automática, né? A gente tem a nossa amígdala aí muito presente, essa região do cérebro responsável pelos impulsos, no sentido de já me levar para aquilo que um dia, por exemplo, me trouxe esse acolhimento, essa sensação. A comida da mãe, a comida da avó, ao perceber que era uma emoção, e a gente costuma dizer exatamente isso, se o problema é da alma, é do coração, na hora que eu tento colocar o alimento, ele pode preencher uma parte, mas vai ficar uma parte não preenchida. É como se eu quisesse colocar um círculo dentro de um quadrado. A maior parte da superfície está preenchida, mas existem lacunas que nunca serão preenchidas. Pelo alimento, né? Exatamente. Então, o estar atento dá essa possibilidade de escolher. Isso. Né? Então, assim, a partir do momento que eu notei, que me dei conta do porquê eu busquei,
eu posso decidir. A gente tem também a fome da mente. Então, a nossa mente mente. Então, quantas vezes a gente não fica elaborando algumas coisas? Então, vamos ver, eu vou comer agora porque eu tomei café da manhã às 6, eu só vou conseguir chegar a tal hora, então melhor eu comer, porque pra senão garantir. eu vou ficar Eu sempre como para garantir. É o pensamento de escassez. Ou, em função do momento específico que a gente vive, com altas prevalências de excesso de peso e obesidade, o terrorismo nutricional, então eu olho para o alimento, não, este não, porque tem muito colesterol, esse aqui tem pouca fibra, muito sódio, tem glúten. Então eu começo, na verdade, a elaborar muito e deixo de sentir. Eu fico muito no modo só cognitivo. Então a minha mente vai decidindo e eu não dou espaço para a sabedoria interna do meu corpo, de se perceber naquele momento. Não é o que eu acho, mas como eu me sinto naquele momento. E por fim, nós temos a fome bastante sutil, que é a fome celular. Que exige uma conexão maior conosco mesmo, com o nosso corpo. Então, por exemplo, seria eu ter uma vontade de comer um determinado alimento, que às vezes nem faz muito parte do meu dia a dia, às vezes faz muito tempo que eu não consumo, mas meu corpo solicita, eu peço, nossa, estou com uma vontade de comer X ou Y alimento, e aí às vezes eu vou investigar o que aquele alimento tem, e muitas vezes ele é fonte de um nutriente que está faltando no meu corpo. Então eu dou esse espaço para que o meu corpo consiga me nortear. Então não é uma habilidade cognitiva, então aquele alimento, porque aí é a fome da mente, então eu tô querendo comer aquilo porque eu sei que aquilo é bom, então vou comer, eu acho que eu preciso comer aquilo. Você não sabe nada disso. Essa simplesmente e aí, acontece. O corpo pede. Então eu sigo o que um disse, eu sigo o que eu li na revista, a minha vizinha está fazendo tal dieta, e aí o momento de comer ficou muito difícil. Então se a gente puder ouvir o nosso corpo, então cada uma dessas fomes, então da mente, dos olhos, do ouvido, do nariz, da boca, do nosso coração, do nosso estômago, da mente, celular, a gente pode talvez encontrar uma maneira mais natural de poder atender e respeitar o nosso corpo, porque várias delas às vezes poderão estar presentes. Sim. Mas eu posso perceber que muitas vezes, por uma delas estar mais ativada, eu trago para o meu corpo o alimento, ou em quantidades, por exemplo, que me desrespeitam, que não me fazem bem. Então a ideia é sempre o quê? Cuidar o melhor possível desse instrumento, né, do nosso corpo que nos serve. Então, com esse carinho, com essa atenção, com esse cuidado, preservando o máximo possível para que ele esteja cada vez melhor. Ai, Verinha, que lindo, adorei. Não falei que vocês iam gostar desse vídeo? Gente, quando eu li esse texto das 9 fomes, eu falei, Verinha, a gente precisa gravar um vídeo falando isso, porque as pessoas precisam entender e a gente precisa ter consciência de que isso acontece, né? Verinha, muito obrigada. E a Vera vai continuar com a gente na semana que vem, porque como vocês sabem, eu falo muito no meu livro, eu falo muito aqui no canal sobre a importância da gente olhar para dentro, a importância da meditação na minha vida, desde que eu comecei o meu tratamento, e a gente vai fazer uma prática que eu gosto muito e que me ajuda muito, eu sei que vai ajudar você. Então os próximos 2 vídeos vão ser 2 práticas sobre autocompaixão. Então aguarde, porque eu tenho certeza que você vai gostar, e são práticas que podem de verdade fazer mudanças na sua vida, certo? Então até a semana que vem. Obrigada, um beijo.